crianças, vamos corrigir o dever de matemática. Nessa atividade aí, ele quer a ordem de grandeza. A ordem de grandeza formada por cada número que ele está pedindo dentro desse quadradinho. Veja que um ano tem 365 dias. Qual é a ordem de grandeza dele? Centena. 1 quilômetro, 1000 metros. Qual é a ordem de grandeza? Unidade de milhar. Um mês tem 30 dias. Qual é a ordem de grandeza? Dezena. 15 quilômetros. Se 1 quilômetro tem 1000 metros, então eu pego 15 e multiplico por 1000, que dá 15.000. Qual é a ordem de grandeza? Dezena de milhar. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. É a ordem de grandeza. Na questão número 2, o que é que ele quer? Que você pegue o número 42.195 e coloque no quadro de ordem. Ó, fiz um quadro de ordem aqui. Então, tem quantos algarismos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. E aqui tem quantas ordens? 1, 2, 3, 4, 5. Então, como é que vai ficar? 42.195. Então, coloquei no quadro de ordem. Ó. Veja, o quadro de ordem. Unidade, dezena, centena, unidade, milhar, dezena de milhar. Está aí o número dentro. Depois ele quer que você decomponha esse número. Ó, qual o valor do 4? 40.000. Mais, qual o valor do 2? 2.000. Qual o valor do 1? 100. Qual o valor do 9? 90. Qual o valor do 5? 5. Depois ele quer que você pegue esse número e arredonde para a unidade de milhar mais próxima. Então, aqui eu tenho 42.000 e aqui tem 43. No meio tem 42.500. Então, 195 está mais próximo de 42 ou 43? Ora, se aqui está em 42.500 e 500 é maior do que 92, 195, né? Então, você vai arredondar para quem? 42.000, certo? Porque aqui, se eu for aumentando de 100 em 100, aqui vai ficar o quê? 42.100. Aqui vai ficar o quê? 42.200. Então, tá mais próximo de 42. Compreende? Então, nessa questão, você vai comparar os números, dizer, botar falso ou verdadeiro. Para você comparar o número, você vai usar o sinal de maior que e menor que, ó. Esse sinal aqui, se eu cortar, vai ficar o quê? Um 7. Então, ele é maior que. Ele vai estar sempre aberto para o número maior. Esse aqui, se eu cortar, vai ficar o quê? Um 4. Então, o nome dele é menor que. Vai ficar sempre aberto para o número menor. Então, veja. Esse número aqui é 43.000 é maior que 30... Menor. 43.000 é maior que 38.000. 24.387 é menor que 24.598. Nessa questão aí, ele quer que você compare os números, para você identificar o maior e o menor. Aí eu fiz esse quadro de valor lugar e coloquei os números dentro, né? Então, tá aí o número 24.978 de Jaime, 89.987 de Adriana e 87.876 de Marcos. Então, qual é o maior? De Adriana. Então, você vai escrever o nome das pessoas, conforme os números. Primeiro lugar, segundo e terceiro. Então, Adriana, primeiro lugar, Marcos, segundo, e Jaime, o terceiro. Depois, ele quer saber quantos votos Marcos precisava para vencer Adriana. Então, você faz uma continha de menos. Então, você vai encontrar 2.111. Se ele tivesse tirado desse tanto, ele tinha empatado com a Adriana.
E para desempatar, então ele ganha mais um. Vai ficar o quê? 2.112. Aí ele ganhava. Aí vai ver se fica Adriana, Marcos e Jaime. E 2.112. Agora vamos para cá. Você vai observar o que ele está pedindo aqui. Eu quero um número que esteja entre 50 mil e 60 mil. Então, ele tem que ser maior do que 50 mil e menor do que 60. Ele tem que estar nesse intervalo aqui. E que o número seja ímpar. Então, para ele ser ímpar, ele tem que pegar o 3, tem que pegar o 5 ou 7. Isso na unidade. Então, tá aqui, ó. O 3, o 5 e o 7 na unidade. Vai ter que ficar. Aí ele diz que o algarismo da dezena é a metade do algarismo da centena. Olhando para cá, qual é o número que é a metade do outro? O 2, que é a metade do 4. E ele ainda dá outra dica. Quando adicionamos, totalizamos 6. Quanto é 4 mais 2? 6. Então, o 2 vai ficar na dezena e o 4 na centena. E o algarismo das dezenas de milhar não é 7, não é 7 e nem é 3. Então, quem é o número? O 5. Então, que número nós podemos formar? Podemos formar qualquer número desse, ó. 50.423, ou 57.425, ou 53.427, ó. Esses números não se repetiu, tá certo? E eles estão entre 50 mil e 60 mil. Então, nessa questão, ele quer que você analise a tabela. Então, que é a tabela número de participantes de atletismo em 2014 e de ginástica, número de atletismo 2015 e de ginástica 2016. Aí vem em 2014. Qual a modalidade que tinha mais participante? Ó, veja que esse aqui é maior do que esse. Então, o atletismo. Aí ele pergunta, em que ano a ginástica e o atletismo tiveram o mesmo número de participantes? Ó, em 2017, ó, 600 cada um. Aí, qual a modalidade teve o maior número de praticantes de 2014 para 2017? Qual foi a modalidade que teve o maior número de aumento? Então, quem aumentou mais, ó? Veja que aqui estava aumentando 100, aqui aumentando 100, aqui já aumentou 200. Então, esse aqui teve o maior número de aumento, que teve 100 a mais. Então, a resposta é ginástica. Então, preste aí atenção nesse texto lacunado. Em 2014 para 2017, o número de participantes de atletismo aumentou em 400. Né? Aumentou de 400. 100 para... Então, eu fiz aqui. Opa. Certo, ó. 100 para 200, aumentou 100, aumentou 100 e aumentou 200. Somando, dá 400. Aí, vamos lá. 400 participantes. Tanto o número praticado pelo atletismo quanto praticado para a ginástica sempre aumentaram de um ano para o outro. Somente em 2017, o número de praticantes de ginástica se igualou ao número de participantes do atletismo. Em 2014, o número de praticantes de atletismo era o dobro do praticante de ginástica. Então, essa aí é a correção da atividade. Observe se vocês acertaram tudo e até a próxima. Beijo!